Meus irmãos, irmãs em Cristo Jesus, hoje, dia 1º de janeiro de 2026, desde bem de manhã até agora, estive com meu coração voltado para Deus, dediquei um bom tempo para estar estudando atentamente as Escrituras Sagradas, crendo de todo o meu coração que ela é a palavra do Senhor nosso Deus para a minha vida, que ela é a palavra de Deus para a vida de todos aqueles que crer que há um só Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que na virada do ano, desde o primeiro, segundo, se torna um momento propício para nos dirigir uns aos outros, desejando um feliz ano novo. Desejando uns aos outros que as bênçãos de Deus esteja vindo em abundância sobre a vida de cada um, sobre os familiares de cada um. E quando o assunto, meus amados irmãos, é as bênçãos de Deus, quando nós estudamos atentamente as Escrituras Sagradas, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, nos faz entender claramente que é a vontade de Deus nos abençoar. E não só nos abençoar, mas fazer de nós uma bênção uns para os outros, começando na nossa família. E o Espírito Santo, irmãos, ministrou ao meu coração dizendo que está estabelecido na palavra de Deus, escrito nas Escrituras Sagradas, como que nós devemos nos proceder para que as promessas de Deus em relação às suas bênçãos possam ser dispensadas sobre nós de maneira abundante. Quero dizer aos irmãos que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11, a seguir, Deus falando conosco, Deus falando comigo de uma maneira muito particular e falando de uma maneira muito particular com o irmão, com a irmã, que vier a ouvir esta mensagem. Pois está escrito: porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, para nos trazer e nos fazer ouvir, para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar, para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para nos trazer e nos fazer ouvir, para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a fazeres. Irmãos, Deus está nos dizendo, de uma maneira bem clara, olha, não há motivo, não há razão para inventarem desculpas. Desculpas que não têm sentido. Dizendo, mas quem subirá ao céu para nos trazer e nos fazer conhecer o que o Senhor tem nos ordenado para que façamos, para que sejamos abençoados por Ele? Ou quem vai atravessar o mar e lá da outra banda
para nos trazer a palavra de Deus e nos fazer conhecer qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, para que assim façamos, para que possamos ser alcançados pelas bênçãos que Ele tem nos prometido. Mas o Senhor está dizendo de uma maneira bem clara: esta palavra está muito perto de ti. A minha palavra está junto de ti. Está na tua boca, no teu coração, para que você possa fazer tudo conforme a minha palavra, tudo conforme tenho lhes ordenado, para que assim eu possa enviar sobre vocês todas as bênçãos que eu tenho vos prometido e está escrito na minha palavra, para que vocês possam ser abençoados no decorrer da vossa trajetória na face da terra. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ainda no versículo de número 19 desse mesmo capítulo, está escrito, Deus falando conosco: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Deus fala de uma maneira muito particular conosco. Deus está me dizendo: olha, os céus e a terra eu tomo hoje, nesse dia, como testemunha contra ti. Como testemunha meu irmão contra ti. Como testemunha minha irmã contra ti. Deus está nos dizendo que Ele tem nos proposto, tem colocado diante de nós, de uma maneira bem clara, a bênção e a vida, a maldição e a morte, conforme está escrito aqui. E Ele mesmo nos diz, logo a seguir, neste versículo: aconselho-te que escolha a vida e a bênção, ou a bênção e a vida, para você e para os seus descendentes. Então, meus amados, como mensageiro da palavra de Deus, estou dizendo a todos: vamos procurar estudar as Escrituras Sagradas, porque está escrito nela de maneira bem clara como devemos nos proceder, para que assim possamos desfrutar das promessas de Deus, para que assim o Senhor possa dispensar sobre nós as bênçãos que Ele tem nos prometido. E como fazer? Versículo de número 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Meus amados, para nós nos aproximarmos de Deus, é através das orações. E para nós tomarmos conhecimento de Deus, é através da leitura bíblica, crendo que o que está escrito é a sua palavra. Quando o assunto é a oração, irmãos, Jesus Cristo disse que os templos deveriam ser conhecidos em todas as nações e por todos como sendo uma casa de oração. E ele até disse que aonde se reunir 2 ou 3, ele se faz presente. Então eu quero dizer ao irmão e à irmã que quando se dirigir ao templo onde a irmã e o irmão congregam, ao entrar do portão para dentro, entra consciente que está entrando na casa do Senhor, uma casa de oração.
Dobre o joelho, se for possível, e eu creio que é. Se apresenta diante de Deus em o nome de Jesus Cristo através da oração, crendo que Deus vai estar atento à oração de cada um, que orar diante dele com sinceridade e com verdade em o nome de Jesus Cristo. Mas ainda em relação à oração, irmãos, Jesus Cristo nos ensina como colocarmos em prática a oração todos os dias. Jesus Cristo disse: quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao Senhor teu Deus em particular, de maneira secreta, crendo que Deus te ouvirá secretamente. E Jesus Cristo disse: e ele te responderá de maneira pública. Aleluia. Jesus estava dizendo: se você colocar em prática o que eu estou ensinando a vocês, orar lá dentro do seu quarto, do seu aposento, em particular diante de Deus, crendo que ele vai estar te ouvindo, ele vai te responder publicamente. As pessoas que estão à sua volta vão olhar para vocês e dizer: ali está um homem, uma mulher que tem sido abençoados por Deus. Lá no passado, meus amados, quando o povo do Senhor se voltaram para Deus de todo o coração, propuseram no coração viver em obediência ao que estava estabelecido na palavra de Deus a respeito deles, como eles deveriam se proceder como sendo o povo do Senhor. O Senhor os abençoou de tal maneira que o povo que estava à sua volta, as nações até mesmo, inimigas, pessoas ímpias, davam testemunho entre si, dizendo umas às outras: verdadeiramente Deus tem feito grande coisa por este povo, e por isso eles estão alegres. E a palavra do Senhor nos afirma que a alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. E é por esta razão, o inimigo sabe disto. Por isso ele procura, com as suas astúcias, todas as formas para colocar ciladas diante de nós, colocar situações diante de nós, circunstâncias diante de nós, para tirar a alegria do Senhor que está em nosso coração. Mas vamos, meus irmãos, assentar no nosso coração o propósito de viver conforme está escrito nas Escrituras. E para isso precisamos examinar as Escrituras, porque ela nos revela qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para com cada um de nós. E em relação às bênçãos de Deus, irmãos, nós já temos uma tendência, por natureza, e se não bastasse, ainda tem muitos mestres que se dá ao luxo de ensinar o povo muito mais, mas muito mais mesmo, em relação às bênçãos materiais, as promessas feitas por Deus em relação às bênçãos materiais, do que em relação às bênçãos espirituais, as promessas de Deus em relação à nossa vida espiritual. E certo dia Jesus Cristo percebeu que os seus discípulos estavam tão preocupados em relação às coisas materiais,
as promessas em relação às bênçãos materiais, que Jesus Cristo disse a eles: por que vocês estão tão preocupados em relação com o que há de comer, se vestir, com relação às coisas desta vida terrena? E disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Busque em primeiro lugar as bênçãos que são lá de cima. E disse: porventura Deus, o Pai, que cuida das ervas no campo, que cuida dos pássaros, porventura Ele não cuidará muito mais de vocês? Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, vamos estar conscientes que Deus é fiel em cumprir as suas promessas, é a vontade de Deus cumprir as suas promessas em relação a cada um de nós, mas vamos estar conscientes que em primeiro lugar devemos buscar pelas bênçãos espirituais. E me veio ao coração de dizer a todos, através do profeta Joel, Deus disse que nesse tempo do fim, nesse tempo da graça, nesse tempo em que estamos vivendo, Ele nos diz, pela sua palavra, que é a sua vontade derramar abundantemente do seu Espírito sobre cada um de nós. É a sua vontade que nós, como cristãos, sejamos verdadeiramente cheios da presença do seu Espírito. É a sua vontade que sejamos guiados pelo Espírito, usados pelo Espírito em meio a esta geração. Eu gostaria muito que cada irmão, cada irmã que ouvisse essa mensagem assentasse no seu coração, aonde quer que o irmão se encontre, dizendo para si mesmo: o propósito principal da minha vida, desde este momento, é ser cheio, é ser cheia da presença do Espírito Santo. Então, meu irmão, assenta aí no seu coração, meu irmão, minha irmã, esse propósito de entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar o joelho e dizer: Senhor, o principal desejo da minha alma, o principal pedido que eu quero fazer ao Senhor, em relação a todas as promessas da tua palavra que estão escritas nas Escrituras Sagradas, é ser cheio, é ser cheia da presença do Espírito Santo. É ser guiado, é ser usado pelo Espírito Santo. Aleluia. E esta é a vontade de Deus. E as demais coisas, irmãos, esteja consciente que Deus suprirá cada uma das nossas necessidades que temos enquanto aqui vivermos nessa terra. Ele suprirá cada uma das necessidades que temos em Cristo Jesus. Concluo dizendo, meu irmão, as Escrituras Sagradas é a receita. O que está escrito nela é a receita para desfrutarmos de todas as bênçãos que o Senhor tem nos prometido. A obediência ao que está estabelecido na palavra de Deus é a condição dada por Deus para sermos alcançados por todas as suas bênçãos que Ele tem nos prometido. Aonde quer que estejamos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés,
E eu fico pensando, irmãos, em relação às bênçãos espirituais, em relação aos dons do Espírito Santo, que Deus colocou, irmãos, à nossa disposição para buscarmos em suas mãos, através da oração, através da obediência à sua palavra. Concluo dizendo, irmãos, não vamos nos enganar a nós mesmos. Está claro. Deus diz, eu estou pondo diante de vocês. De maneira bem clara está escrito na minha palavra. Que eu estou pondo diante de vocês a bênção e a vida, a maldição e a morte. E ele mesmo diz, escolhe a bênção e a vida. Nós temos dado por Deus o livre arbítrio para escolher. Oxalá que todos os meus irmãos, irmãs em Cristo, que estão me ouvindo, que vier me ouvir, que tenhamos esta consciência e possamos tomar a decisão segundo o conselho do Senhor nosso Deus. Escolher a bênção e a vida. Não só para nós, mas que se estenderá também aos nossos descendentes. Irmãos, que Deus vos abençoe. E mais uma vez eu concluo a mensagem dizendo a todos vocês, Jesus Cristo é fiel, irmãos, em cumprir a sua promessa. E ele disse, eu vou para junto do meu Pai, mas eu virei outra vez para vos levar, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Portanto, estejamos com as nossas vestiduras, irmãos, espirituais, lavadas, branqueadas, purificadas pelo sangue de Jesus. Porque a qualquer momento o céu vai se abrir. Jesus Cristo vai se manifestar e nós haveremos de ouvir ele nos dizendo, vinde benditos de meu Pai. Que Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus.